Conforme estamos assistindo, meus amigos, Trump comprou a briga. Podemos dizer que, né, no linguajar, comprou a treta. Glenn Greenwald manifestou nas suas redes sociais a barbaridade que aconteceu com o Eduardo Bolsonaro. Já tem mais de 500 mil de compartilhamentos de pessoas lá dentro dos Estados Unidos, acompanhando toda a situação que aqui está acontecendo. Jornais, veículos de comunicação lá nos Estados Unidos aí mostra a situação bárbara que passa, né, o Eduardo Bolsonaro, um parlamentar o mais votado na história do Brasil, passando por todos esses momentos. Trump, quando a gente fala que entrou aí na briga, meus amigos, lá nos Estados Unidos também, quando as coisas começarem, né, a serem feitas, e já estão, eu mostrei ontem aqui, o Trump está aguardando, né, toda a documentação. Acredito que ele deve estar esperando ver até que ponto muitos personagens vai para ele começar a aplicar as sanções. O próprio Paulo Capelli do Metrópolis ontem narrou isso muito bem. No momento são mais de 10 personagens aqui do Brasil, né, que estão na lista dele, mas essa lista pode aumentar. E olha, vão ser pessoas que a gente nem imagina. Situação realmente não está fácil. A gente vai mostrar tudo aqui. O vídeo está espetacular. Vai compartilhando. É um tema muito melindroso, mas a gente não pode deixar de mostrar. Então eu peço aí para vocês, solta muito o dedinho no like. Agora é um momento que mais juntos do que nunca precisamos estar. Apoio ao Eduardo Bolsonaro, gente, a internet toda, né, se juntou, se blindou para apoiar o Eduardo Bolsonaro. Como nós somos muito maiores aqui, eles podem ter Globo, ter Folha, ter todos esses personagens, mas o povo brasileiro está aqui, que é a praça pública, mande um comentário de carinho, de apoio. Estou falando em vários vídeos, não só no nosso canal, no canal do Lisboa, do Olímpio Araújo, lá no do Felipe. Mande também em todos esses bons canais que vocês acompanham todos os dias, não custa nada, é para engajar mesmo, é para mostrar que nós somos fortes, que nós vamos conseguir chegar lá sim. Eu começo aqui para vocês já mostrando, falando sobre essa situação a respeito das sanções, de tudo que está sendo aí mostrado. O Trump passou por isso. O Trump sabe o que é ser perseguido. O Eduardo Bolsonaro muito bem falava isso ontem. Ele tem a noção exata do que é um sistema perseguindo outra pessoa. E essas sanções que foi trazida ontem pelo jornalista da Metrópolis, gente, eu acredito que não vai ser somente em personagens. O negócio vai estender para a família também. Porque Donald Trump deve entender que, né, muitos falam aí nos bastidores que às vezes você pune uma pessoa aqui, né, com situação aí que eles têm à disposição, mas a gente sabe, esses personagens são muito poderosos. O deputado Eduardo Bolsonaro, tem um áudio dele aqui, ele fala a respeito disso, né, que o Trump passou por isso, e foi muito bom ele estar nos Estados Unidos. É lógico, a esquerda vai... É a mesma coisa quando eles falam das manifestações que são flopadas, que não tem ninguém, mas eles estão apavorados. Vamos ouvir aqui, ó. Sim, por vezes nós falamos também desses temas, a gente chega a citar o caso do Clesão, que é o caso mais impactante, né, a pessoa que perdeu a vida dentro da cadeia, e eles entendem perfeitamente que essa maldade é possível e que isso está acontecendo no Brasil, porque aconteceu aqui nos Estados Unidos, assim como nós tivemos o 8 de janeiro de 2020, nos Estados Unidos de janeiro em 2020, e em circunstâncias muito semelhantes também, tentaram vincular o presidente Trump a essa insurreição, como eles falam por aqui, né, tal qual ocorre agora com o presidente Jair Bolsonaro tentando vinculá-lo ao 8 de janeiro no Brasil. Então todo esse ativismo judicial, toda essa lawfare, ela é facilmente entendida aqui. E ocorre essa empatia entre as partes, né, brasileiros e americanos. Então o sentimento de tentar acabar com essas violações de direitos humanos, ele é muito notório. Se você for pegar, por exemplo, o discurso do vice-presidente, do J.D. Vance, mês passado na Alemanha, ele fala basicamente isso. Ele fala, olha, os Estados Unidos estão aqui para ajudar todo o Ocidente, todo mundo livre. Mas
a gente tem que compartilhar dos mesmos valores. Não vai para frente os Estados Unidos querer ajudar um país onde, nesse país, né, o dinheiro que é recebido é transformado em censura, como ocorria até há pouco tempo atrás na administração Biden, né, o dinheiro que vinha através da USAID, da MED, da Atlantic Council, para fazer doutrinação de jornalistas, para fazer reforma do judiciário. O Mike Pence, funcionário do State Department, né, que é equivalente à nossa chancelaria, ao nosso MRE, ele tem feito várias denúncias desse sentido. E, inclusive, eu quero ver, né, se o novo presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional não convida o Mike Pence para uma audiência pública. Eu acho que seria de grande valia para a gente passar o país a limpo e para a gente mostrar que existe sim dentro do Brasil uma ala política que quer caminhar junto com os Estados Unidos nessa preservação das liberdades, né, no combate à censura. E essa parte, né, somos nós da direita, é o PL, é o presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que tem ocorrido muita sinergia nesse ponto e é uma preocupação também da administração Trump essa questão toda dos direitos humanos. O Eduardo Bolsonaro esclarece tudo aqui. Por exemplo, gente, a questão do Trump, para vocês terem uma ideia, ele fechou o cerco com as barbaridades que estão acontecendo lá nos Estados Unidos. Ele acaba de pedir impeachment de juiz que bloqueou deportação de venezuelanos. É óbvio, ele está pensando no bem do país dele. Ele sabe muito bem que, né, uma imigração descontrolada, do jeito que é feito, tira empregos das pessoas que estão lá. Tiram oportunidades de trabalhadores que lá estão pagando impostos e tudo mais. E a esquerda é assim. Eles estão agindo via judicial em vários países. São vários países, e eu vou mostrar aqui com o Glenn Greenwald agora, que eles utilizam o judiciário para fazer política. A gente escuta muito falar aqui, olha, Forças Armadas não pode se meter na política, não pode entrar na política. Ué, mas o judiciário pode? O judiciário pode? Aqui no Brasil as instituições estão tomadas, né? Que a gente vê os maiores absurdos. Os maiores salários que nem jogador famoso de futebol recebe pertence a esses personagens da justiça. Tem alguma coisa muito errada num país que o salário mínimo é miserável, a pessoa não consegue comer um ovo, tomar um café mais, pagando essas, né, fortunas, não é nem fortunas, esses, né, salários que, meu Deus do céu, nem CEO de empresa multinacional recebe. É absurdo, é absurdo. Que funcionalismo público é para a pessoa servir, não para ser servido dela. Olha o Glenn que ele traz aqui, ó. Já tem mais de 500 mil de compartilhamentos sobre a informação da Mônica Bergamo, que Eduardo Bolsonaro se licenciaria do mandato. Olha o que ele trouxe. O censor-chefe do Brasil, Alexandre de Moraes, não apenas silenciou, mas também prendeu apoiadores de Bolsonaro, incluindo provavelmente o próprio Bolsonaro em breve. Filho de Bolsonaro, deputado federal, Eduardo, disse que ficará nos Estados Unidos após Moraes ameaçar confiscar seu passaporte. Ele ameaçou. Aí ontem ele viu que a decisão do Eduardo foi um checkmate. Aí ele falou, não, olha, eu recuso o pedido de Lindenberg Farias e o tal do Correia ali para prender o passaporte de Eduardo Bolsonaro, que ele sabe que a coisa ficou mais tensa a partir de agora. O Glenn coloca, semelhante como os democratas tentaram banir Trump, a esquerda, né, tentando banir Trump, a França está fazendo com Marine Le Pen, a Romênia acabou de fazer com um candidato que venceu, e o presidente Bolsonaro está proibido de concorrer em 2026. Seu filho é um dos que mais votam no Congresso, mas não pode retornar ao Brasil em segurança. Ele não pode voltar. Ele não pode. Se o Eduardo volta agora, eles tomam um passaporte, eles voltam com essa questão, tomam o passaporte e ainda prende o menino. Mas não duvido de nada do regime. Ó, lá na França, olha, os países que falam que são democráticos, que tudo para eles é democracia. Eles estão fazendo a maior barbaridade com a Marine Le Pen. Na Romênia, o cara ganhou o primeiro turno e foi impedido de prosseguir para o segundo. Na Venezuela, maior parceiro do regime aqui, fala em democracia, sendo que o cara fraudou o processo lá, e o Brasil dá todo o suporte. Esses dias agora, semana passada, Nicolás Maduro concedeu milhares de hectares de terra para o sem terra. É o pagamento, meus amigos, é o pagamento. Sem terra ganhou terra para dedéu lá na Venezuela, bem na fronteira com o Brasil,
Para vocês terem uma ideia. O Glenn termina aqui, ó. Olha só. Cada vez mais, quando autoproclamados defensores, olha lá, da democracia no mundo democrático não conseguem controlar resultado das eleições, eles simplesmente banem candidatos que temem que ganhem. Assim como Trump, a alegação contra Bolsonaro é que ele planejou uma insurreição, um golpe, semelhante na Romênia. Porque o modus operandi, entendam aqui, meus amigos, é muito importante. Qual que é o modus operandi? Eles fazem as maiores barbaridades contra candidatos do povo, candidatos que o povo quer colocar no poder, fazem de tudo, censura, bloqueia, não deixa ele explanar, expor suas ideias, que nem aconteceu com o presidente Bolsonaro. O povo fica revoltado, o povo está vendo a injustiça acontecer. As pessoas estão assistindo, falam assim, opa, peraí, isso aí não é certo. Você está prejudicando o meu candidato, que eu quero que ele esteja lá no poder. Você está prejudicando ele. E aí, esses candidatos extremamente prejudicados acabam, algumas vezes, numa situação difícil. O povo fica revoltado. As pessoas vão e se manifestam. É golpe. Olha lá, os eleitores desse candidatos são golpistas, tem que ser preso. Isso não está acontecendo aqui só no Brasil. Acontece em vários. É uma espécie de um golpe branco, podemos dizer aí. Um golpe branco. Fizeram o golpe branco com o presidente Bolsonaro, lá na pandemia. Onde o presidente da República, a obrigação dele era só mandar dinheiro. Quem mandava era governadores e prefeitos, lembram? O Bolsonaro não podia governar, porque lá no STF, toda a decisão tirava ele de lado e deixava a cargo de prefeitos e governadores. Agora estão vendo. A MERDA, merda, vamos por assim, que aconteceu lá, que está tudo sendo exposto. A gente não pode nem falar aqui, por enquanto. Um dia a gente vai poder falar. E o Bolsonaro era só obrigado a dar dinheiro para esses caras desviarem para Dedé. O que teve de desvio foi uma infinidade. Respiradores que compraram, gastavam 50 milhões em respiradores que nunca chegou. Entendeu, meus amigos? Então eles fazem isso. O povo se revolta quando ele está sendo injustiçado. O que aconteceu aqui no Brasil. O povo viu um homem fazendo campanha sendo extremamente calado. Aconteceu o que aconteceu, lógico, as pessoas se revoltaram. E eles sabem muito bem disso. E aí eles provocam, eles fazem todas aquelas, né, atrocidades para deixar o povo bem indignado mesmo, para as pessoas reagirem. E aí é tudo o que eles querem. É o caos. Israel e Palestina. Os caras vão lá, provocam ao extremo, fazem as maiores atrocidades, como bebês, mulheres, todas as maiores atrocidades. Aí tem a reação. E aí os caras se posam de vítimas. Aqui é a mesma coisa, em muitos países. Manda no lombo do brasileiro. Vai reagir. Na reação, prisão. Eles fazem de propósito. Eles sabem que o povo vai ficar indignado. Então eles fazem isso. Por isso que tem... posso dizer aqui para vocês, a expressão dobrar a aposta. Dobrar a aposta é isso, meus amigos. Isso é dobrar a aposta. Quanto mais maldades, para deixar as pessoas mas bem indignadas, para depois eles terem, né, aquelas narrativas todas. Olha, é tudo pelo bem da democracia. Da democracia. Dá nojo, mas é o fato. New York Times, também expondo a situação do Brasil. Filho de Jair Bolsonaro diz que buscará asilo político nos Estados Unidos. Está o mundo inteiro sabendo. Olha aqui, a reportagem em inglês. Está aqui. Né, aqui, ó, tal. É travada também, tal, para poder acompanhar, tem que ter assinando, mas a gente pegou aqui, né? Eduardo Bolsonaro, filho do presidente do Brasil, disse que planejava ficar nos Estados Unidos alegando perseguição em casa. E é o que ele está passando, é o que ele está sofrendo. E, óbvio, é muito importante que ele lá fique mesmo. Ele vai ser muito mais necessário lá agora, nesse momento, do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente sabe o que está acontecendo. A maior aberração que aconteceu com o Felipe Martins, por exemplo, gente, vocês não têm noção. Esse menino é de uma coragem que tentaram ameaçar ele de todas as formas para ele fazer uma delação. Prenderam só para ver se ele falava uma delação para complicar o Bolsonaro.
O negócio deles não era nem com o Cid. Eles queriam o Felipe Martins, que tinha admiração muito grande do presidente Bolsonaro, da Michelle e de todo o entorno. O Cid tinha do Bolsonaro, não da Michelle, mas o Felipe tinha de todos. O Felipe era aquele tipo agregador, que agrega em todos, aquele cara carismático, sabe? O Felipe é um carismático. Todo mundo gosta dele. Todo mundo gosta dele. E por isso que o sistema queria ele, para ver se ele falava de muitos outros personagens. Não deu certo. Vocês vão ver o que vai acontecer ainda. Calma, calma. Essas coisas não são rápidas, né? Eu já falo sempre aqui, não é do instalar de dedos que vai pegar de verdade. Eu peço para vocês macetarem o dedinho aí no like, é uma hora de ajudar mesmo. Macete o dedinho aí, se inscrevam aqui no canal, não deixe de se inscrever aqui, verifique se está tudo certo no canal e muito apoio ao Eduardo Bolsonaro aqui no campo de comentários, tá bom? Grande abraço a todos, fiquem sempre com Deus, até o próximo vídeo. Valeu, fui.